A paz do Senhor Jesus, vamos a mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 33, no versículo 12, que diz: Em sua angústia, ele suplicou ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus de seus pais. Estamos diante aqui, mais um momento da palavra do Senhor, onde nós, a partir do versículo 10 do capítulo 33, 2 Crônicas, nós vamos ver aqui a história da queda, e o arrependimento e a restauração do rei Manassés de Judá. Vamos ver que o Senhor ali, ele é misericordioso. Manassés era conhecido como um dos reis mais perversos de Judá, mas a sua história vai se destacar, a misericórdia de Deus, o quanto o Senhor é misericordioso. Quando nós já lemos no versículo de número 10, nesse mesmo capítulo, a palavra diz que o Senhor advertiu Manassés e o seu povo, mas eles não deram ouvidos. Então o Senhor enviou os comandantes do exército do rei da Síria contra eles, os quais prenderam Manassés com ganchos e correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Note que houve um aviso divino. O Senhor advertiu Manassés. Então vamos observar que Deus ele vai falar com Manassés e seu povo, mas eles não deram ouvido. E a insistência no pecado leva à necessidade de disciplina. Quando o Senhor fala, quando o Senhor corrige, quando o Senhor adverte, nós devemos dar ouvido. Mas quando a pessoa como Manassés, ele e o povo insistiram, em ser desobediente e não dar ouvido ao Senhor, o Senhor rejeita e castiga. E é a partir desse momento que eles são disciplinados. E aí, os assírios invadem Judá. Deus permite que eles venham invadir como consequência da sua desobediência, da sua idolatria. Manassés ele foi capturado, acorrentado com ganchos e levado para a Babilônia, que na época estava sob o domínio assírio. Então esse foi o castigo, a rejeição, por ter rejeitado a voz do Senhor, por não ter dado ouvido ao Senhor. Então nós precisamos dar ouvido à voz do Senhor e não ser displicente, não deixar de lado, não fingir que não ouviu o Senhor. Porque ali nós vamos ver Manassés que ele vai estar angustiado. Porque no meio, muitas das vezes, da adversidade, da provação, é a hora que nós caímos em si e vemos realmente que nós fomos negligentes, que fomos desobedientes. E onde há arrependimento, o Senhor ele restaura. Quando lemos no versículo 12 e o 13, a palavra do Senhor ela diz que em sua angústia ele suplicou ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus de seus pais. Quando ele orou, Deus foi favorável e atendeu-lhe a súplica e o levou de volta a Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor era Deus. No meio da adversidade, no meio do exílio, no meio até mesmo do longe da sua terra natal, ele vai clamar na sua angústia ao Senhor. E no seu momento mais baixo, Manassés ele vai se humilhar profundamente, vai orar a Deus. A dor levou ao reconhecimento de seus erros. Talvez você esteja nessa mesma situação. Já chegou ao ponto aonde a dor te consumiu, aonde o pecado, e você está precisando de uma restauração.
O Senhor é aquele que não rejeita um coração humilhado. Na sua maior dificuldade, seu momento mais baixo da sua vida, ele clamou ao Senhor, ele orou a Deus, ele se humilhou diante do Senhor. Então humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. A misericórdia de Deus, né? Deus, ele ouviu a oração e a súplica de Manassés. O Senhor lhe perdoou o seu pecado, restaurou ele ao trono em Jerusalém. Então esse fato demonstra que nenhum pecado é grande demais para a graça de Deus quando há arrependimento sincero. Quando entendemos o arrependei-vos, quando realmente nos colocamos debaixo das potentes mãos do Senhor em humilhação, reconhecendo nossos pecados, nossas falhas, de todo o coração, abandonando todo ídolo, abandonando tudo que desagrada ao Senhor, passamos a servi-los, a honrá-lo, a servi-lo com dignidade. O Senhor, ele é misericordioso. Ele ouve a oração, ele ouve a súplica. Mesmo que outrora Manassés tenha rejeitado, tenha aberto as portas dos ídolos, sido até mesmo um dos reis mais perversos de Judá. A história dele vai ser destacada, com a misericórdia de Deus, dando a ele a oportunidade de começar novamente. Então, após ser liberto, Manassés vai reconhecer lá no versículo 13 que o Senhor é Deus. Ele vai reconhecer, quando ele orou, Deus foi favorável, atendeu-lhe a súplica e o levou de volta a Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor era Deus. Entenda que ele vai voltar. E ele vai voltar e vai ter ações condizentes com de um servo de Deus, como alguém que teve um encontro com o Senhor. A partir do versículo 14 ao versículo 17, ele diz: depois disso, ele construiu um muro do lado de fora da cidade de Davi, a oeste de Gion, no vale até a entrada da porta dos peixes, e o fez passar ao redor de Ofel. E o levantou muito alto. Também pôs oficiais do exército em toda a cidade fortificada de Judá. Tirou os deuses estrangeiros e os ídolos do templo do Senhor, como também todos os altares que tinha construído no monte do templo do Senhor em Jerusalém, e os jogou para fora da cidade. Também reformou o altar do Senhor e ofereceu sacrifícios de ofertas pacíficas e de ações de graça sobre ele. E ordenou a Judá que servisse ao Senhor, seu Deus, o Deus de Israel. Porém, o povo ainda sacrificava nos altares da colina, mas somente ao Senhor, seu Deus. Então, nota que ele vai fazer uma grande reforma, já pode retornar. Ele provou o seu arrependimento através das ações, removeu os ídolos do templo, destruiu os altares pagãos, restaurou o altar do Senhor, ofereceu sacrifício. A reforma que ele faz é uma ação concreta daquele que realmente teve um encontro com o Senhor. Apesar de ele ter mudado, o povo continuou a sacrificar nos altos, embora apenas ao Senhor, não mais aos ídolos. Observe que a reforma que vai ser realizada vai restaurar, vai tirar todo ídolo, vai tirar tudo que os altares pagãos, vai ser oferecido sacrifícios ao Senhor. Talvez você precise nesse dia destruir, fazer uma reforma, se arrepender das ações, se movimentando, agindo, não só de palavra, mas mudando, tendo mudança de vida, mudança de atitude, jogando fora tudo aquilo que se tornou um ídolo, tudo aquilo que está sendo idolatrado, restaurar o altar do Senhor e oferecer a sua vida a Ele. Então que nesse dia você possa refletir nisso,
Manassés precisou voltar para o Senhor. Ele voltou, o Senhor foi misericordioso e ele restaurou. Ele teve ações concretas e a sua vida refletiu aquilo que realmente o Senhor queria que fosse refletido. Nós vamos observar que a partir do versículo 18 ao versículo 25, a palavra do Senhor diz: os demais atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus e a palavra dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, não estão nas crônicas do rei de Israel. A sua oração, como Deus foi favorável com ele, todo o seu pecado, as suas transgressões, os lugares onde construiu altos e pôs os postes ídolos e as imagens esculpidas, antes de ter se humilhado, também estão escritas nas crônicas dos videntes. Manassés descansou com seus pais e o sepultaram em sua propriedade, e seu filho Amon reinou em seu lugar. Amon tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal diante do Senhor, como seu pai Manassés. Amon sacrificou a todas as imagens esculpidas que seu pai Manassés tinha feito e as cultuou. Mas não se humilhou diante do Senhor, como seu pai Manassés tinha se humilhado. Pelo contrário, Amon multiplicou os seus delitos. Seus servos conspiraram contra ele e o mataram em seu palácio. Mas o povo na terra matou todos os que conspiraram contra o rei Amon e proclamou seu filho Josias rei em seu lugar. Então note que o fim de Manassés, e ele morreu após um longo reinado de 55 anos. Sua história é um exemplo de como a graça pode transformar até o pior dos pecadores. A graça do Senhor, ele pode transformar as nossas vidas, ela é transformadora. Até o maior do pecador, ela transforma. Não importa qual seja o tamanho do seu pecado, importa que se você se arrepender, se desviar dos seus maus caminhos, confessar os seus pecados, chamar pelo Senhor, se humilhando diante dele, ele perdoa os seus pecados e sara a tua terra. Vamos observar aqui o filho de Manassés, o Amon, ele assumiu o trono e seguiu os erros iniciais de seu pai, mas não se arrependeu. Ele reinou apenas 2 anos e foi assassinado por seus próprios servos. A história de Manassés, ela vai ilustrar que, embora o pecado traga consequências sérias, trouxe o exílio, trouxe a dor, o verdadeiro arrependimento sincero alcança o perdão e a restauração divina. Então, que verdadeiramente você possa se arrepender, porque o verdadeiro arrependimento, ele alcança o perdão e a restauração divina. Então, que nesse dia você possa refletir nessa palavra. Essa palavra ela seja uma resposta, um direcionamento, seja para o teu crescimento e para a tua direção nesse dia. Que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais do teu coração.